Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Roberto Cardoso de Moura e vamos conversar um pouquinho sobre uma técnica muito interessante utilizada na produção de mudas e em especial na produção de espécies frutíferas. Peço que fiquem atentos aos pontos-chave e caso permaneçam com alguma dúvida, me coloco à inteira disposição para saná-las no ambiente virtual. Colocamos à disposição de vocês alguns materiais complementares que poderão auxiliá-los na execução de nossas atividades. Vamos começar? Neste primeiro tópico apresentaremos alguns aspectos importantes com relação à fruticultura, principalmente o seu papel econômico, social e cultural. No mundo todo, a produção de frutas vem aumentando, bem como o interesse da população em consumi-las. Tal fato segue a tendência mundial de conscientização em relação à necessidade de possuir uma dieta balanceada, incluindo o consumo de frutas frescas, principalmente as chamadas frutas de safra, ou seja, frutas que produzem em determinados períodos do ano com o intuito de alcançar uma vida saudável. Para explicar um pouquinho melhor o que é considerada pelos especialistas em nutrição uma alimentação saudável, vamos apresentar para vocês uma ferramenta chamada pirâmide alimentar, utilizada no campo da nutrição, que, de forma bem simplificada, sugere hábitos alimentares saudáveis. Nessa imagem, podemos observar um modelo de pirâmide alimentar, baseada nas orientações nutricionais, que visa ensinar as pessoas sobre os alimentos que constituem uma dieta saudável. Apresentamos aqui um dos novos modelos de pirâmide alimentar, que possui as divisões em barras verticais, representado por 6 grupos de alimentos, frutas, legumes e grãos, que representados em maiores fatias, e as gorduras, óleos e açúcares, apresentados nas fatias mais finas. Nessa forma de apresentação, há de se considerar que os alimentos em fatias mais largas, representados pelos grãos, cereais, frutas, verduras e legumes, deverão ser observados em maiores quantidades e de forma mais frequente, com destaque para os grupos que podem ser consumidos com o mínimo de preparo, apenas um cozimento, ou até mesmo in natura, que são as verduras, frutas e legumes. Mas temos que observar que, de forma geral, para pessoas que não tenham restrição a nenhum desses grupos de alimentos, todos eles deverão fazer parte das nossas refeições diárias, os mais saudáveis em maior quantidade e os menos saudáveis em menos quantidades. Para vocês terem ideia, para chegarmos a esse modelo de pirâmide nutricional apresentado, nos primeiros modelos, apresentados nos Estados Unidos, os alimentos eram dispostos em níveis. Os alimentos da base eram formados por um grupo que deveria ser consumido com mais frequência e em maior quantidade do que os alimentos dos níveis acima, o que hoje não é mais uma verdade. A base dessa, que podemos dizer antiga pirâmide, era formada basicamente por grãos e cereais, fontes de carboidrato, sendo que hoje sabemos que deverão ser consumidas de forma moderada, para quem busca uma alimentação e, consequentemente, uma vida saudável. Apenas no segundo nível eram apresentados os alimentos que hoje são considerados mais saudáveis, as frutas, verduras e legumes, e que devem fazer parte da grande maioria de nossas refeições. No terceiro nível aparecem os produtos de origem animal, fontes de proteína. Apenas uma observação que na pirâmide alimentar brasileira dessa época também existia grãos como soja e feijões como fontes de proteína. Já no quarto e último nível são apresentados óleos e gorduras, que ainda hoje devem ser consumidos de forma esporádica. Neste primeiro modelo que apresentamos aqui para vocês, devemos destacar que para uma alimentação saudável, além do consumo de todas as categorias de alimentos, a prática de atividade física diária e o consumo de água e líquidos saudáveis deverão estar presentes em todos os momentos de nossas vidas. Projeções da Organização das Nações Unidas para a Agricultura indicam que o consumo per capita de fruta no Brasil e no mundo deve continuar crescendo. Ao pensarmos em futuro, uma possível melhora da economia do país também pode contribuir para aumentar o poder de compra dos brasileiros, aumentando também o consumo geral.
O Brasil possui grandes extensões territoriais e condições favoráveis para a produção de frutas, merecendo destaque no agronegócio brasileiro. Pesquisas apontam que a fruticultura abrange em torno de 3 milhões de hectares, gerando pelo menos 6 milhões de empregos diretos. A fruticultura está presente em todas as regiões do país, e isso contribui para que o Brasil receba o título de terceiro maior produtor de frutas no mundo, com uma produção acima de 41,5 milhões de toneladas produzidas, só ficando atrás da China e Índia. Só para se ter ideia, esses três países juntos produzem mais de 43,6% da produção mundial de frutas. Apesar de estar entre os maiores produtores, dados de 2017 apontam que o país ainda exporta pouco mais de 3% de tudo o que produz. Segundo a Abrafrutas, que é a Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, foi registrado um aumento no volume de fruta fresca exportada no primeiro trimestre de 2018, com destaque positivo para limão e banana. Em relação às frutas processadas, historicamente, o suco de laranja continua sendo mais exportado. Países da Europa, América do Norte e da América do Sul são listados como os importadores das frutas frescas e seus derivados, produzidos no Brasil. Devemos destacar também a grande relevância da fruticultura nos grupos de pequenos produtores e na agricultura familiar, principalmente nos chamados pomares domésticos, que além de abastecer grande parte do mercado interno com produtos e derivados de excelente qualidade, funciona como instrumento para a geração de boa parte da renda e subsistência de grande parte dos brasileiros. Geralmente, assim como os demais produtos, as frutas produzidas nos pomares domésticos servem para melhorar a qualidade da alimentação das famílias, com a oferta de frutas frescas e geralmente livre de agrotóxicos, e o excedente é destinado a programas de alimentação escolar e também vendido no comércio e nas feiras locais. Acredito que todos vocês, estudantes, profissionais e interessados em fruticultura, ramo importantíssimo do agronegócio, conseguem perceber que este é um setor muito complexo e que há muitos fatores que influenciam o seu comportamento. Entre eles, há dois que devem ser monitorados e observados com cautela. Em primeiro lugar, observamos que o país desperdiça cerca de 30% das frutas que produz, ou seja, é muita fruta de qualidade que sai dos pomares e vai parar na lixeira, um absurdo. E o segundo fator que influencia o comportamento da fruticultura no agronegócio e que muito nos preocupa é que apenas 24,1% dos brasileiros consomem a quantidade mínima de frutas e hortaliças recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, que é de 400 gramas diários. Como todos já sabem, há uma grande diversidade na produção de frutas no Brasil, já que as lavouras estão espalhadas por todas as regiões do país. Entre as inúmeras variedades produzidas, merecem destaque abacaxi, melancia e melão, que são classificadas como lavouras temporárias, ou seja, culturas que necessitam de um novo plantio após a colheita, e laranja, banana, coco da Bahia, limão, maçã, mamão, manga e uva, consideradas lavouras permanentes, aquelas que permitem colheitas sucessivas, sem a necessidade de novo plantio. Um outro ponto que merece destaque é o fato de que, nos últimos anos, a escassez de água prejudicou a produção de frutas em diversas regiões, como Norte, Nordeste e Noroeste de Minas Gerais, regiões que tradicionalmente a fruticultura aparece com bastante expressividade. Para contornarmos algumas adversidades, algumas técnicas que possibilitem uma produção mais rápida em condições menos favoráveis são empregadas, tanto nas plantas para a formação de pomares comerciais, como em plantas destinadas aos pomares domésticos. Dentre elas, a técnica da enxertia, que caracteriza-se pela união entre partes de duas plantas distintas, que, após se fundirem, permitirão o crescimento e a formação da copa de uma planta com potencial para a expressão de características de produção desejada.
desde que fatores externos, tais como clima, nutrientes, controle de doenças e pragas, além da umidade, sejam favoráveis. Então, ficaram curiosos como é que se faz a enxertia? Se preparem que no próximo tópico iremos aprofundar um pouquinho mais nessa técnica que é muito mais simples do que vocês imaginam. Até mais!